A paz do Senhor Jesus, meus amados amigos, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, agora no Salmo 27, na série que Deus colocou no meu coração para vir estar aqui estudando Salmos com vocês. Já abre aí comigo no Salmo 27 com a sua Bíblia, pega a sua arma aí, varão, pega a sua arma aí, varoa, e vamos batalhar. Na minha versão Almeida Revista e Atualizada, gosto muito dessa versão. Já abrem comigo então no Salmo 27. Meus irmãos, eu só queria deixar aqui o título que está escrito na minha Bíblia de estudo, que é outra versão, né, outra tradução, Almeida Revista Corrigida, mas é muito interessante, eu acho muito interessante esse título. Está escrito no Salmo 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo de Davi. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu vou ler nesse vídeo só até esse versículo 8, meus irmãos, para não ficar muito longo o vídeo, né? Vou fazer uma parte 2 desse vídeo, do 9 em diante. Meus irmãos, esse começo do Salmo 27 chama muito a minha atenção, porque Davi, aqui ele expressa uma confiança muito grande ao Senhor. Como eu já li no título, é a confiança que Davi tinha em Deus. E sabe, eu me admiro muito com a fé de Davi, porque não é qualquer pessoa que chega e mata um gigante do jeito que ele fez, confiando no Senhor, tendo fé e indo, somente obedecendo a voz do Senhor e, sabe, reconhecendo o seu lugar em Deus. Davi aqui já começa o Salmo com uma afirmação, dizendo que o Senhor é a luz dele, a salvação dele, que ele não precisa ter medo de nada, que o Senhor é a fortaleza da vida dele. A quem ele temerá? No versículo 2 ele ainda diz: quando os malfeitores e inimigos, meus opressores, vêm até mim, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Meus irmãos, essa intimidade que Davi tem é de invejar, sério mesmo. Essa intimidade, essa fé que Davi ele tem em Deus é muito admirável. Eu não sei se os irmãos sentem a mesma coisa, mas sempre que eu leio os salmos assim de Davi, eu sinto a intimidade e a fé que ele tem com Deus, porque às vezes na primeira adversidade a gente já acha que Deus abandonou a gente, e Davi ele afirma com tanta propriedade: não, Deus está comigo. Se os meus malfeitores virem até mim, é eles que vão cair. Se o exército se acampar contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ou seja, Davi aqui me parece que nesse salmo ele não está ouvindo a voz de Deus. Sabe aquele período que você está orando, mas não vê nada acontecer, Deus não fala com você, e você está passando por uma situação, você está passando por uma dificuldade, você precisa de uma resposta de Deus, mas Deus não fala com você? Esse é um período de prova, e quando o professor aplica a prova, ele não fala, não conversa com o aluno. Eu creio que Davi estava passando por esse tipo de fase na vida dele, na caminhada dele, mas mesmo assim, meus irmãos, olha que impressionante. Olha as afirmações de confiança que Davi faz, e nossa atitude não deve ser diferente. Eu sei que essas afirmações que Davi faz aqui são consequência de uma atitude
que ele teve. Qual a atitude que ele teve? A intimidade no Senhor. A atitude de investir tempo em intimidade com Deus. Davi, ele tem uma intimidade muito grande com o Senhor, não é de agora, mas sim desde a época que ele era um pastor de ovelhas e ficava atrás das ovelhas do pai dele. Então, essa intimidade que Davi criou, essa confiança foi evolutiva, foi um processo que evoluiu na vida dele, porque ele investiu tempo e eu creio que ele conversava muito com o Senhor. Nós não confiamos em alguém que não conhecemos, então é muito importante nós termos esse entendimento. Nós devemos ter essa atitude de confiança. E se não temos, e se sentimos medo, e se nos sentimos inseguros, nos sentimos ansiosos, é porque não estamos tendo a fé que deveríamos ter. Essa é a dura verdade que a gente precisa encarar. E isso é consequência de não nos relacionarmos devidamente com o nosso Deus, porque quando a gente tem intimidade com Ele, quando a gente aquieta a nossa alma, nosso coração e gasta tempo na oração, na leitura da Bíblia, a gente pode até passar por adversidades como Davi passou, mas a gente consegue ter a confiança e afirmar de que pode se acampar um exército contra a nossa vida, os inimigos podem rodear a gente, mas é eles que cairão porque o Senhor está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, essa palavra está falando bastante comigo, na verdade, porque a gente sente medo, né? Mas temos que ter a atitude de Davi e a confiança que Davi teve em Deus, conhecendo o seu caráter. Eu creio que Davi meditava bastante na palavra. Nós conhecemos o caráter de Deus meditando na sua palavra, gastando tempo lendo a Bíblia e gastando tempo na oração, na intimidade. É assim que a gente adquire mais fé e confiança no Senhor. Então, perante a uma situação difícil, desafiadora, que você sente medo, que eu creio que Davi ele é humano, ele deve ter sentido medo, vamos ter a mesma atitude que o rei Davi. Vamos confiar no Senhor e declarar, assim como está escrito no versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui Davi, que ele está pedindo ao Senhor, né, para estar todos os dias na casa dele, mas não só pedindo, mas aqui Davi diz, e a buscarei, ou seja, ele só não vai pedir ao Senhor, mas ele vai tomar uma atitude e buscar a presença do Senhor, buscar estar todos os dias na casa do Senhor. Quando nós oramos, nós temos que ter uma atitude de fé. Por exemplo, eu estou orando para conseguir um emprego. Aí eu estou orando, mas eu não faço um currículo e não vou entregar meu currículo pelas lojas, pelos comércios. Eu não tomo uma atitude de fé, crendo que o Senhor vai fazer por mim. Então não adianta eu só pedir e achar que vai cair do céu, mas eu tenho que tomar uma atitude de fé para que o Senhor venha operar na minha vida através da minha ação. Ainda tem gente que fala, né, oração é a junção de orar e ação. E é verdade, a gente tem que ter uma atitude de fé, fazer o que a gente pode fazer, né, para abrir o caminho para o processo ele se concretizar na nossa vida, para que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. Versículo 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Ou seja, mais uma vez o descanso e a confiança que Davi tinha em Deus no dia mau. Versículo 6, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Meus irmãos, sacrifício de júbilo, eu entendo aqui nesse versículo 6, que é quando você está num momento ruim da sua vida e mesmo assim você louva o Senhor, você se alegra ao Senhor. Quer dizer, você não tem motivos para se alegrar e é até difícil você ficar feliz numa situação, num momento daquele que você está passando na tua vida, mas você se sacrifica, esquecendo tudo, deixando tudo para trás e se lembrando de quem é o seu Deus, e você oferece um sacrifício de júbilo ao Senhor, porque se a gente não se esforça, se não tem nenhum esforço, não é sacrifício, não é mesmo? E é isso que eu entendo nesse versículo, da gente, mesmo
com o coração triste, às vezes com uma situação difícil na nossa vida, a gente se esforçar e se alegrar no Senhor e esquecer de tudo e louvar a Deus, dando o nosso sacrifício ao Senhor. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde. Aqui eu consigo ver o que eu já falei com os irmãos, né? Parece que nesse salmo Davi está passando por um momento onde ele clama, ora ao Senhor, mas Deus ele não responde ele. Parece que ele não está conseguindo ter uma resposta do Senhor. Ele até diz, compadece de mim e responde-me, porque eu creio que Davi está passando por esse momento difícil. Mas se você está passando por um momento difícil na tua vida, você pode ter certeza que Deus ele não te desampara. Se você anda nos caminhos do Senhor, Ele não vai te desamparar, porque Davi sabia a quem ele servia e o amor de Deus pela vida dele. E é isso que um relacionamento com Deus deve ter efeito na nossa vida, deve frutificar na nossa vida, essa confiança e esse descanso que o nosso Deus está no controle da nossa vida, por mais que aconteçam coisas, são provas que Deus dá pra gente. Ele dá a prova e ele fica em silêncio como um professor provando o seu aluno. Então tem provas que a gente não vai ouvir a voz do Senhor, mas temos que ter confiança, assim como Davi, que Ele está conosco, que Ele está cuidando da gente, que nada fugiu do controle dEle, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nós temos que crer nisso, irmãos, nós temos que ter fé e descansar no nosso Deus. Último versículo do vídeo de hoje. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quando Deus chama a gente para mais perto, quando a gente sente o Espírito Santo chamando a gente para uma intimidade maior, para uma vida de oração mais intensa, para uma leitura da palavra mais intensa, pode ter certeza, meus irmãos, que Ele está preparando a gente para algo, talvez uma batalha que a gente vai enfrentar lá na frente, talvez um livramento de um esfriamento espiritual que a gente possa ter, talvez um ataque do inferno que possa acontecer na nossa vida para tentar nos derrubar, e Ele quer nos estruturar. Então não ignore a voz do Espírito Santo quando Ele te chamar para oração, quando Ele te chamar para a leitura da palavra. Larga o que você está fazendo e obedece a voz do Senhor, porque as consequências de não obedecer podem ser muito drásticas e pode não ter como voltar atrás e recuperar o tempo que você perdeu. Pode acreditar, meus irmãos, que isso está falando muito no meu coração também. Às vezes a gente é desobediente, depois a gente fica com o coração angustiado, depois a gente fica com a mente meio perturbada e não sabe o que aconteceu. E foi a nossa desobediência à voz do Espírito Santo que trouxe tudo isso, e a gente acaba magoando o Espírito Santo. Está escrito na palavra, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Então vamos nos arrepender dos nossos próprios caminhos, das nossas próprias vontades, carregar a cruz, né, dia após dia, renunciar talvez um negócio que a gente esteja fazendo ali no momento para estar orando e nos consagrando ao Senhor, porque é isso que vai nos manter na presença de Deus nesses últimos dias difíceis, onde o mal está cada vez se espalhando mais, onde muito mais demônios estão soltos do que antigamente, porque é necessário que isso aconteça para que se cumpra a palavra do Senhor sobre essa terra. Essas catástrofes que estão acontecendo, no Brasil aconteceu uma enchente imensa e, nossa, devastadora no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né, no nosso país, e tudo isso nós vemos a mão do Senhor e a palavra de Deus se cumprindo em todo o planeta, né? Guerras e rumores de guerra nós estamos vendo. E se a gente não se fortificar em Deus agora, a gente vai ser levado com a onda dessas catástrofes, porque a hora de se firmar no Senhor é agora. Nós não temos tempo, porque daqui a pouco, de repente, vai ser proibido ler a Bíblia, vai ser proibido a oração, vai ser proibido ter uma religião, porque eles vão taxar o evangelho de religião violenta ou de intolerância religiosa. Eles já fazem isso, na verdade, de uma forma bem sorrateira. Eu vi até uma lei hoje que foi aprovada, meio que proibindo os pastores pregarem, né, o evangelho sendo pregado nas cadeias, dizendo que
a religião dos detentos devia ser respeitada e intolerância religiosa não ia ser aceita. Nós sabemos de que religião eles estão falando e eles estão cada vez mais querendo proibir a nossa religião. Então não espere o pior acontecer para você se aproximar de Deus. Não espere a nossa liberdade ser tirada para você se aproximar de Deus. Aproveite essa palavra gloriosa e santa enquanto nós temos acesso a ela. Meus irmãos, não deixe para dar valor depois que perder, porque essa é uma característica muito infeliz do ser humano. Muitas vezes a gente só dá valor a uma coisa quando a gente perde. Essa é a verdade. Então sejamos obedientes à voz do Senhor. Sejamos proveitosos em ler a palavra de Deus e buscar uma intimidade maior e criar raízes enquanto há tempo, enquanto a angústia maior não vem, porque ela já está às portas e nós já conseguimos ver a ponta desse iceberg, a palavra de Deus se cumprindo. Então vamos nos fortificar e ouvir a voz do Senhor. Meu coração até se aperta com esse vídeo, sabe? Porque antes de falar com vocês, tudo que Deus ele me leva a comentar com vocês aqui, corta aqui no meu coração. Então eu me sinto com o coração apertado e eu me sinto advertida pelo Senhor, né? De aproveitar mais o meu tempo, de buscar mais na sua palavra e na oração. Que possamos ficar, meus irmãos, com essa reflexão e aproveitar o tempo que o Senhor nos dá, não gastando em coisas que nós vamos sempre ter tempo para gastar, mas sim gastando no que realmente importa, que é o reino de Deus, a intimidade com o nosso Senhor. Uma coisa que eles podem tirar tudo o material da gente, mas isso eles nunca poderão nos tirar. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês, que a paz e a luz do Senhor repousem sobre o coração e sobre a mente de vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.